Vocês foram treinados por dois, né? Não foi um só. Porque a gente se falava muito do Maurição, mas o Maurição tava junto com o Alê também. Sim. Então, assim, são dois caras que eu acompanho há muitos anos, pelo fato de estar ali nos bastidores, né, da federação. E, cara, eles acabaram saindo, né? Foram dispensados e tal, ou saíram, não sei direito ainda, 100%. Mas, assim, vocês acham que essa parte de comissão realmente não encaixou? Vocês acham que o time... O que vocês acham que aconteceu? Que foi um todo, né, mano? Eu acho que o Maurição e o Ale, eu já escutava muito falar. Conheci eles lá pessoalmente. Duas pessoas fenomenais. Entende muito do jogo. Só que às vezes é assim, mano, não encaixa, entendeu? Não tem como falar a culpa do Maurição, não foi, porque o cara é diferente. Tu vê os treinos dele, ele é diferente, mano. Entendeu? Só que não encaixou mesmo. Acho que é isso. É porque... Um pouco de azar também, muita gente se machucou. Vocês enfrentaram muita lesão. Perdemos o Isaú, que é um grande goleiro. Que fez falta, mano. A diferença que o Esaú fazia quando ele estava em campo com vocês foi absurda, né? Muito brabo. Inclusive, quando nos bastidores ali, a gente falava muito disso. O Ivo foi, na minha visão, foi o melhor goleiro da competição, como a competição como um todo. Mas a gente acredita que se o Esaú tivesse nas 3, 4 partidas que ele faltou, ele poderia ter levado essa situação aí. Mano. Quando tu pega a bola, é 2 contra 1. É bem mais fácil que 1 contra 1 só, pô. Isso é verdade. Quem falar que não é loucura. Pô, que tu jogar com a mais é sempre melhor. Pô. Tipo, igual ele perguntava pra mim, quer que eu saia? Claro que eu quero que você saia. 2 para 1, não quero bancar de agora. É bem mais fácil. E tu, Caruso, o que tu Na questão do Maurição e do Alê, é que pra modalidade pra gente é diferente. Que joga. Pros caras, tática é diferente. O que encaixa muito lá é jogo de ultrapassagem. No futsal até tem ultrapassagem, mas a variação de movimento é maior, então facilita um pouco mais. Não tem a linha de impedimento, tu pode explorar mais o fundo da quadra. E a linha de impedimento lá é que atrapalha muito o ataque, pô. Porque senão ficaria desproporcional também. É ter muito espaço para atacar e complicar um pouco mais a defesa. Isso aí é diferente no jogo. Mas fora isso, dia a dia, pessoa, trabalho, os caras são sem palavras, pô. Não só o Maurição e o Alê, tem o Pedrão também, o Juninho, que é o preparador físico. Os caras são 100%, pô, sem palavras de verdade. Então, a gente chega numa conclusão, né, que a Loud, ela precisa, então, se estruturar ainda de uma forma um pouquinho melhor para poder, né, encaixar 100%, né, e poder chegar melhor na competição. Mas agora vamos falar um pouquinho, vou voltar para o GB aqui, depois vai voltar para vocês também. Quais as maiores dificuldades, né? E coisas positivas também. O que é diferente da Kings League para o futebol site tradicional, né? O que você sentiu, assim, com essa questão, GB? Irmão, acho que... Antes de você falar, por quê? Até porque quando você começou na Kings League, tinham regras que hoje não são. Sim. Mudaram algumas regrinhas ali. Então, assim, o que hoje, que parece que as regras estão mais estruturadas, né, estão mais firmes, foi bastante diferente e que foi positivo também para o GB como jogador? Assim, a dinâmica do jogo já é o principal fator de diferença, né? Porque se a gente colocar assim, um exemplo, vamos supor, eu e Caroço jogamos no Vasco. Se a gente abrir um jogo 4-0 contra uma equipe que seja inferior à nossa, dificilmente essa equipe vai ter uma possibilidade de virar a partida, mesmo sendo futebol 7, que o jogo ali tem suas circunstâncias de virada, né? Então, assim, a Kings League, ela te dá essa possibilidade. Eu tive 2 exemplos, sofri na pele 2 vezes umas quartas de final, uma com a Fúria 3-0 e agora no Capim também 3-0 e tomar a virada no jogo. Então, tipo, as regras da Kings League, elas fazem isso, elas atraem, né, o público a estar ali focado na partida. Porque o pessoal fala, o futebol hoje tá chato e tal. Cara, eu acho que assim, a Kings League ela nunca vai tomar o lugar do futebol, mas ela veio para ser a própria Kings League. Ela vai ter o lugar dela no cenário, sabe? Ela vai ficar ali, não vai ser algo passageiro, né? A gente vê grandes marcas fazem parte, pessoas de uma grandiosidade querem fazer parte da Kings League, não só serem convidadas, as pessoas estão se disponibilizando a fazer parte da liga. Então as regras, as cartas, são momentos ali que mudam muito. Tipo, um jogo, uma equipe pode começar bem no escalonado e abrir 2-0, mas no dado a outra equipe ser melhor e mudar a partida. Então, acho que essas partes, as regras, né, e as cartas, elas mudam muito a partida e acabam sendo o diferencial do futsal. Até porque o jogo na Kings League, ele é um jogo mais jogado no futsal, igual a gente já joga na nossa modalidade, 6 jogadores na linha e um goleiro. Mas essas dinâmicas que tem ali dentro do jogo, elas fazem
o jogo ser diferente. E assim, agora falando em relação à sua posição, por exemplo, como o Caruso citou, tem a linha de impedimento. Então vocês, no geral, jogam um pouquinho mais avançados, né? No futebol 7 tradicional, muitas vezes, o cara que joga ali, né, no back, ali no fixo, ele muitas vezes fica dentro da área, né? Porque o pivô fica lá dentro da área, né? Sim. Só que aí, nesse agora, né, na Kings League, tem que fazer essa chegadinha talvez um pouquinho pra frente, fazer uma linha de impedimento que tu só vê no campo. Então, foi muito estudo. Como é que foi pra você também com relação a isso? Então, quando Mudou eu joguei... o estilo de jogo do GB ou nem tanto? Porque, querendo ou não, no Capim você jogava muito também como elemento surpresa. Né? Saindo um pouquinho de jogo ali também, não era só aquele fixo ali, né? Então, aí eu vou falar um pouco também do que eu passei no Mundial. Na Fúria, a Fúria marca num sistema diferente dos outros times, se você analisar. Ela marca um jogo muito individual, sendo que tem que ser também um jogo muito bem treinado e você tem que estar bem de caixa, porque às vezes tu pegar um cara que bate e sai o tempo inteiro, você tem que ficar acompanhando esse cara, te desgasta muito. E no Capim também queria ser essa forma de jogo, sendo que acabou se adaptando como as equipes europeias, marcaram um 4-2, um time mais zona ali, e foi o que deu certo pro Capim. Então ali, cara, na Fúria, como tinha muitas, tipo, um elenco muito qualificado, com jogador Lelete, Lipão, Jefinho, tinha um Wembley, né, no Mundial também, Marcelinho. Então ali você tem muita variedade de mudar o jogo quando você quiser. Então na Fúria eu não precisava ser esse cara de marcar, jogar, fazer tudo, porque também tinham outras peças que poderiam fazer essas funções muito bem. Então, no Capim já era um sistema diferente, porque aí já teve o draft na liga, não é um sistema de escolha, de você estar montando o seu time. Então, ali eu acabei tendo que ter umas outras funções, mas que, assim, para mim particularmente foi muito bom, porque eu tinha muita cobrança, assim, de pisar na área, de finalizar mais. Então, eu vi, tipo, um outro GB, né? Um GB que eu queria trazer de volta. Para mim foi muito bom, porque, tipo, anos atrás eu passei em seleção, fui destaque no Brasil, então trouxe minha confiança de volta. Eu agradeço, cara, o Gabriel, treinador, um cara que, assim, se ele não foi... Ele tá no top 2 para mim de treinadores que eu passei, né? Ali junto com o Fialho. E, assim, foi um cara que, mano, me agregou demais, né? De como... Ele não tem nem como falar como experiência, porque é um cara que é mais novo que eu. Ele tem 28 anos, então tu fala, cara, o cara tem 28 anos e tá fazendo tudo isso. Mas é um cara que, assim, tem muito conhecimento. E o conhecimento é algo que a gente não tem como tirar da pessoa, né? E aí, tipo, ele falou, não, a gente vai mudar a forma de jogar, porque a gente vinha sofrendo muitos gols, né? Tentando marcar sob pressão e tinha O dificuldade. início foi bem irregular, né? E aí, quando ele encaixou esse esquema ali, pra mim, tipo, mudou meu jogo porque eu descansava. Tipo, na marcação pressão eu tinha que ficar acompanhando, tipo, individualizado com os melhores jogadores da liga, né? Igual, tipo, se a gente tirar por confrontos, eu ganhei todos os confrontos de todos os melhores jogadores, que são os jogadores mais habilidosos, os alas. Sendo que também, tipo, num lance com o Hector passou um lance de mim e saiu o gol do dele. Mas na partida tava 11/1 em duelos com ele, Sim. sabe? Mas aí são lances que também ficam marcados. E aí ele falou, não, a gente vai agora jogar de forma no 4-2, numa zona que a defesa possa descansar. E a aí... gente até conversou também no particular, né, que eu tinha conversado contigo com relação ao, talvez, o momento também do escalonado, do GB entrar no escalonado, né, Sim. que talvez não estava usando o GB na melhor função, né. Eu, por exemplo, como Alan, tá? Eu acho que cada jogador, por exemplo, tem o seu momento no escalonado, né? A liga pede isso, né? São diferentes. Eu não vou botar, por exemplo, o Caroço como X1, X2. Não é o momento, na minha visão, não é o momento dele. Como eu não achava que era o seu momento. Eu acho que para o time que vocês tinham, você era no X3, no X4, tá ligado? Naquele momento ali. E aí você acabava cansando um jogador que precisava marcar no X2, botava você pra ficar marcando, pra ficar correndo atrás dos caras ali, quando tinha outros caras pra fazer. Como quando foi a chegada do Canindé, do Neto, né, do Brinquinho, do Negão, que a gente queria um pouco mais do Negão nesses momentos também. Então, assim, eu acho que depois de um tempo, então, dali, talvez na terceira, quarta partida, que foi encaixando isso, né? Foi, acho que foi após a quarta partida que a gente perde um jogo fazendo uma partida muito ruim contra a Flux.
E aí, a partir da 5ª rodada é onde a gente tem uma semana inteira, o Capim ele aumenta os treinamentos durante a semana, e é onde a gente consegue encaixar esse esquema e também escalonar todas as funções do jogo. A gente falou, não, a gente não tem que focar só nisso aqui, então, vamos focar parte por parte. Então, cada dia a gente treinava uma parte do jogo e foi onde encaixou. A gente achou o brinquinho pum para um, que o brinquinho entrava no X4, Isso aí. X5. Né? E querendo ou não, no time de vocês, ele foi o grande destaque no X1. Sim, muito bom jogador. Porque assim, ele não é aquele jogador, né, do drible, vamos colocar assim, sensacional, né? Mas ele é muito forte. Ele tem muita força e ele conseguia segurar a jogada, né? Conseguia segurar e fazer a jogada. E excelente também na finalização, mano. Tipo, ele finalizava muito bem as jogadas, né? E algo que, assim, no início, nos 3 primeiros jogos, eu tinha que entrar no X2. Sendo que a gente conversou entre a gente para eu entrar a partir do X3, como você falou, até por questão de gás, né? Porque cansa muito. O Drop começou jogando X1, a gente sabe que você olha no cronômetro, 2 minutos e meio, mano, tu tá como se tivesse jogado 20. Porque o campo é muito grande e você tem que fazer força para atacar, força para defender. E aí, com a chegada do Neto, do Canindé, teve essa possibilidade de eu estar subindo escalonado ali. O único diferencial era quando o brinquinho abria 1-0. Que aí eu entrava pra gente segurar esse placar do escalonado. Mas tinha uma tática diferente, né? Que não era aquela correria maluca, né? Quando iniciou, né? E é legal até você falar isso, porque quando eu comecei a fazer as análises, né, semanais, na primeira semana que a gente começou a fazer a parada, eu falei por isso. Eu falei, irmão, eu acho que o GB tá entrando no momento errado. E o momento errado é 1 minuto de diferença, pô. Sim. Tá ligado? Tipo, eu falava, irmão, 1 minuto de diferença vai fazer algo positivo pro GB, cara. E nego falava assim pra mim, tá maluco, ele tem que entrar... Irmão, eu conheço, já acompanho o GB desde o início da carreira dele, pô. Tá ligado, irmão? 1 minuto de diferença ali pra ele entrar no X3 ou no X4 vai fazer diferença no jogo dele. Tanto no início da partida, quanto no decorrer da partida. Aí a gente fala do Drop, por exemplo, não tinha o que fazer, Drop. Ali era você ou você, tá ligado? Quando você chegou na Loud, era você ou você. Era eu. Tá ligado? Eu peguei o Jonathan, o Batman. Aí, entendeu? Só fera. Que querendo ou não, se tu continuasse no X1, tu vai pegar esses caras tudo também, mano, tá ligado? Entendeu? Então, assim, era você ou você. Então, assim, eu acho que isso é interessante que você falou e eu fico feliz por isso, porque foi uma análise que eu fiz que pessoas concordaram e outras pessoas não concordaram, mas que, pô, agora você falando nos bastidores, cara, o que eu falei fazia sentido, né? Não me vangloriando, mas é que a gente fez uma análise boa, fez uma análise correta do momento. Então, acho que isso é legal. E o que mudou? Fala, pô, dá pra assumir um time já. Pô, dá pra assumir um time aí. Mas na comissão aí, tô recebendo os convites aí, rapaziada. Olha, vocês estão achando que eu tô parado aqui? Tô recebendo os convites aí. Não posso falar, tá? Mas quem sabe eu não vou estar lá. Não, entendeu? Tô recebendo os convites aí. Quem viveu na prática é diferente do que viveu na teoria. Então, assim, fui visto. Não em campo, né? Porque se eu for em campo também eu vou te bancar todo mundo, esquece. É muito gol, rapaziada. É muito gol. Mas, assim... mudou pra você também, Caroço, vocês que voltaram agora também, né? Mudou muita coisa ou não? Deu pra se adaptar rápido? Sim, porque como eu falei, tecnicamente a gente já conhece, sabe que o Caroço vai representar. Mas a parte tática foi mais difícil? Cara, não foi tão difícil porque a gente assiste, né? Quando tu acompanha a parada, querendo ou não, tu vai pegando os gatilhos do jogo. E eu busco sempre acompanhar caras que são referência pra mim, que são caras da minha posição. Você não é da minha posição, mas tá bom, você é uma referência. Então, cara, é isso. Então, eu olhava o Wembley, tipo, o Bolt também. Então, o próprio GB, que é uma posição que eu também faço ali. São caras mais experientes na modalidade e que, tipo, dá pra sugar um pouquinho assistindo os jogos. Tanto que eu já cheguei lá com a minha mente tranquila quanto a isso e eu sabia que o meu jogo ia se encaixar muito ali por ter espaço e por eu ter bom passe. Então, o Luquinhas mesmo é um cara que... Acho que nem ele tem noção da velocidade dele. Quando ele tiver, vai agregar muito no jogo dele. Um escape dele ali com um cara que tem bom passe é a situação de gol. Até mesmo quando ele rouba uma bola marcando, se ele der 2 passos à frente, ninguém vai chegar perto dele. Ele é um dos jogadores mais rápidos da liga. Se compara ali com ele, mas... Eu acho que o Luquinhas... A explosão do Luquinhas é muito forte. Top 5 fácil da liga ali, tá ligado? Porque o Lelete eu acho que é o primeiro, mas... Luquinhas também tá... a velocidade dele com a habilidade, ele é muito habilidoso. E a explosão dele é muito forte. E é um cara que sabe definir também. Às vezes até exagera um pouquinho, tem um pouco de preciosismo, mas sabe definir bem as jogadas. Eu acho que é a característica dele mesmo.
Eu acho que ele é bem objetivo pro gol. Eu acho que ele pega a bola e ele fala assim, mano, eu tenho que fazer o gol agora. Então teve um jogo que ele fez 6 gols, né? Acho que foi contra o Funkball, né? Foi contra o Funkball. Foi um jogo bem aberto, né? Na real, assim, eu acho que, por exemplo, o principal jogo da Liga, na minha visão, né, até a fase de grupos ali, tinha sido Fúria e G3X. O do Funkball e da Lodge teve muitos gols, mas foi um jogo muito aberto, né? Foi tipo assim, foi tiroteio, foi né? Trocação. Tipo assim, foi aquela trocação, né? Que é a briga dos desesperados naquele momento, né? Então, assim, mas aí continua, Caroço. Então, tipo assim, você mudou a posição pra jogar ali ou, né, pra galera que não conhece, ou já é a sua posição ali mesmo de jogar como último homem? Eu jogo, na verdade, a minha posição de origem é o primeiro homem de meio, que é o primeiro cara na frente do último homem, né? Só que como tem jogado em times que a gente fica mais com a bola, faz diferença tu ter um último homem que saiba jogar, sabe? Então aí foi caindo pouco, aí a marcação também foi bem. E acabou que hoje eu jogo mais de último homem do que na minha posição de origem. Mas aí a adaptação e a Acontece, necessidade do futebol. jogo. Então o tempo vai passando, vai caindo mesmo. Daqui a pouco ele é goleiro. Quando eu for treinador, tu já sabe que nem joga mais, vai se aposentar. E tu, Drogo, mudou muito? Como é que foi pra tu? Só manteve mesmo? Tu já falou, né? A gente tá acostumado já com isso aí, né? Decidir jogos. O que mudou mesmo é que todo mundo tem que marcar. Todo mundo corre pra cara. Sempre falei isso. Porque, assim, querendo ou não, pelo fato também da linha de impedimento e dessas outras partes táticas, né, que acontece por conta dessa linha, o time acaba compactando, né? Então ele tem que descer, ele tem que descer, né? Tipo assim, não tem aquela coisa, né, de que acontecia muito no futebol 7 de Campo Grande. O pivôzão fica lá na frente, segurando o fixo lá e fica os dois lá na frente sozinho e acabou, né? Não tem muito isso na King, né? Na Kings o pivô se ferra. Eu acho que talvez seja a posição mais ingrata da King League, né? Assim, até o Rock mesmo nos jogos, isso de pena dele, pô. Porque fica encaixotado, mano. Não tem muito o que fazer. E aí, se, por exemplo, é o caso do Rock, que é um finalizador, ele não é um driblador, ele não é um velocista, ele é um finalizador. Você tem pouco espaço, cara, tu tem que se reinventar muito. E se você não tem essa característica, dificulta muito os jogadores, né? Ele, Choco, né? Dificulta os caras, né? Um time que faça ele jogar também do jeito certo, esquece. Porque ali também tem muito jogo, tipo assim, igual lateral esquerdo e direito. É muita bola cruzada. Assim, se tiver um cara que não acha o time certo... Esse é o grande momento do pivô, são nas ultrapassagens. Quando faz uma bolinha rápida, o pivô tem que estar ali pra pôr o pezinho. Isso é verdade, né? Ali. Porque aí já dificulta mais o cara que joga futebol 7. Facilita mais o moleque que joga no campo, porque já tá acostumado com isso. Com aquela ultrapassagenzinha. Tem até um gol que a gente fez uma análise, foi um gol do Desimpedidos, que o Marcelinho recebe a bola e o Guilherme... O Marcelinho segura assim, ele dá tipo uma pisadinha a mais pra dar o tempo do Guilherme passar, ele dá a roladinha, o Guilherme faz a finalização e acho que é o Luizinho chega no segundo pau e faz o gol. Foi contra a gente esse gol, acho. Aí a DVD lá, o pai da batida, assisti, fiz o golzinho lá contra o capim de pivô lá. Gostei. Mas porque nessa jogada aí, no futsal, o pivô sempre tá lá no segundo pau. Então, eu mudei minha posição também pra jogar, pô, no futebol, pô, entendeu? Eu era o ala ofensivo, né? Só que, mano, é muito gol, mano, tá ligado? Aí que eu... Tá de quê, cara? Cristiano Ronaldo também jogava na ala, daqui a pouco foi comer. Pô, entendeu? Aí, e o pior é que ele era no estilo, a galera me pede, pô, entendeu? A galera pede, pô, pra eu fazer... Fica ali, irmão, por favor, que tu vai fazer gol, vai pro draft não, draft? Draft não, pô, sou wildcard, pô, tá maluco, pô. Mas vou te falar, nesse próximo split, acho que é melhor ser draft, hein? O bagulho aí forte, forte. Eu tô treinando. O Alverson tá fazendo meu tratamento no joelho. Alverson, tamo junto, entendeu? Deixar zero. Vai deixar zero, pô, entendeu? Vou tomar um negócio aí também. Não, que isso. Não, ele não pode. E o contrato. O quê? O contrato. Entendeu? Mas, irmão, quem sabe aí. Já é até meu translate já, que as entrevistas. Falar em translate, os caras estão dando entrevista, fui ver o Davi dando entrevista ontem, que isso. Só fala em português, mano. Não, e a mulher falando, não sei nem qual liga ela tava falando. Sei que ele tava balançando a cabeça. Não, eu falei. O melhor foi do Legol, a mulher falando, ele. Falei, não tô entendendo nada. Eu falei, depois a mulher falou português. Eu falei, agora sim. Eu mandei até mensagem pra ele, era de madrugada hoje pro Davi. Eu falei, covardia, pô, você é o tradutor. E ele tá balançando. Pra tu era fácil, né, Davi? Ele tava tranquilo, né? Não, ele tava balançando a cabeça. Eu falei, pô, Davizinho fala, sei lá, francês, inglês. Daqui a pouco acabou a entrevista, ele não. Muito feliz, Ele meteu do caroço, pô. Sabe nem como clichêzão, ensaiado. Falei, que isso? Eu sofri isso na pele, mano, é muito ruim. Lá na Arábia. É desesperador, tô te falando. Se não tivesse esse cara aí lá, mano,
Pô, é só Arranhado, você. arranhado. Porra, daí Não, vem a no inglês- experiência. no inglês Quanto eu dou- tempo dou na um grauzinho. Macedônia? Pô, muito tempo, Que né, mano? isso, Muito gol, pô. árabe é cine árabe. Lá é no sul e no Tu norte. sou amado que no jogo, rapaz. Na hora ali. Só que ele tava lá. Ele ficava assim, ó. Aí a mulher começava a falar. Aí, mano, teve um dia que eu não tava perto. Ele começou a me gritar. Parecia que tava Cara, veio passando assim, mal. pra me dar entrevista. E quando eu olho pro lado assim, ó. Mas Ninguém. Cadê o Alan? Vi ele lá, moleque, lá no finalzinho. Falei, ih, Só tinha calma aí, tu calma pra aí. traduzir. Eu virei assim pro cara, calma aí. Ô, Alan. corre, Tá Alan, falando, vê o que corre. ele tá falando aqui, filho. Escuta aqui. É, tipo assim, cara, a gente desenrola, tá ligado? Mas assim, tem coisas que às vezes é difícil de entender, né? Na Rússia eu Então, passei assim, isso. pô, Na Rússia. filho. tem hora que é Muito pauleira, mais fácil mano. jogar. Mais fácil. Pra falar o treino. Lá eu tava até querendo parar de fazer gol, para os caras não me chamarem. Eu tenho uma proposta. Dá Teve, assistência. teve que dar entrevista, teve que participar da entrevista pra Soca. Um atleta tinha que falar pro vídeo institucional dele, né? Tipo, pro mini documentário deles. Ninguém falou, pô. Ninguém falou. Aí eu tinha que ir lá, eu né, atletão. Ficou um Aí também é fotógrafo. difícil. Mas aí eu que tive que aparecer, tá ligado? Porque é difícil, porque foram 4 perguntas que o cara Espanhol eu falo. fez. Não, espanhol. Pô, Bom, vou te falar, eu acho espanhol, difícil espanhol. irmão. Portunhol, É difícil, Não, tá? espanhol verdadeiro. Vai, Verdade. habla aí então. Verdade. Habla comigo, irmão. Habla comigo, my friend. Mistura logo tudo. Como não bastar essas entrevistas, mano. Teve um jogo lá que eu fui inventar de dançar, mano. Aí já era. Ah, mas dessa presepada tu Pra gosta, quê? tu gosta. Não, mas No eu- final- Mano, eu sou tímido, mas na hora ali do jogo, às vezes na empolgação do jogo ali, mano. Todo Lança, mundo lança dancinha. Eu Jogo vi dancinha. muita dança. Ó, no final foi assim, o cara perguntou, teve um jogo lá que foi até o que o Everson apareceu junto com a gente ali também, né? Aí ele perguntou uma vez, aí eu, Drop, aí, sobre isso. Aí ele, pum, isso, aí eu traduzia. Fizeram figurinha disso aí. Fizeram figurinha. Aí, beleza. Aí o cara perguntou mais uma. Eu falei, pô, aí eu também já fiquei desesperado. Né? Uma só já tá bom, irmão, pelo amor de Deus. Me ajuda aí também. Aí eu falei de novo. O cara perguntou na terceira, mano. Aí quando eu pergunto, Drop, lança a dancinha. dançou. Na entrevista é assim, tá ligado? Dançar Drop, igual. lança a dancinha aí pra fechar e tal. Aí o Drop Tem que dançar, meteu a dancinha lá. Vai aqui, fazendo. No calor do momento a gente fez o gol ali da vitória, filho. Acho que foi da vitória, acho. Foi um do gol do jogo. Eu fiz o gol lá e dancei na empolgação, mano. Os caras já queriam isso, Pra filho. quê, mano? Os caras desceram tudo, pediam pra dançar. Os caras iam lá onde se trocava dança. Tudo dança. Dancei muito. Parecia até o El Dá desfilando. pra cobrar, rapaz, dá pra cobrar, mano. Parecia até o El desfilando. Não, eu não quis me arrumar ingresso nessa Sapucaí, não. Ah, não quis, não? Eu não quis, não. Foi E detalhe, Só quis ir. a escola dele lá, Intendente, lá, ele conseguiu rebaixar a escola. Qual é, cara? Não, Me falaram não, isso foi aí. décimo Me falaram primeiro. isso aí. Me falaram que o El Não, não não, chega foi na décimo comunidade. primeiro. Não chega mais na comunidade, hein? Não, mas foi Siri de Ramos. O pessoal do Piscinão queria pegar esse Sidão. Não, Jefinho. mas o outro ano ele foi na. Não, na e Série eu A, na falo, série- na eu série falo pra especial, ele foi aqui, campeão. ele me xinga, fica chateado, Mas mas é ele ficou em verdade. 11º. Ficou... mas- Era uma base caía. No outro carnaval. O El ele- não vai mais não. Aí não deixaram ele ir Ah, mais. tu já viu o vídeo dele na Não, desfilando? esse eu Tu não tem vi, que não. ver a animação do El, pô. Parece que ele tá no funeral, pô. Mano, ele acabou com a escola, Vai acabou. sair isso no corte, então vai sair. A gente vai postar Vai então. Pode sair, sair, vai pode sair. Já joga figurinha junto. Em 2026, pode mandar ele me arrumar um ingresso nessa não vai- Sapucaí, senão eu Já vou sei falar que de tudo. novo. Ele não vai reclamar com vocês, só vai reclamar comigo. Né? Igual eu cheguei lá na King League lá, quando eu fui treinar lá no campo lá, peguei um treino no campo, quando pegar quem tava saindo o El. Eu cheguei o El rapidinho. Pô, mano, faz um gol pra minha mãe, dança. Drop, como é que dança, Drop? Tudo dando A errado, fase, não a tinha, fase. mas tu quer que eu dance? Os caras querem matar a gente, tu quer que eu... Tu é só uma dança, mano, na moral. Bom, vou sair de perto de tu pra mim te pegar. É muito bom, velho. Ai, caraca, o El é um cara que também tem Não, muita o El- responsa. Atropelou o jogo dele lá. Atropelou, Aí filho. botou aqui nas costas. aqui, ó. Amassou, filho.